irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Mais um momento para a gente refletir sobre a palavra de Deus, aquilo que Deus tem nos orientado, aquilo que entendemos que é algo que Deus tem mostrado para nós na Escritura, e é o que queremos dividir com você nessa noite. Quero que você abra a sua Bíblia lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Carta aos Romanos, capítulo 8, versículos 31 a 34. O teólogo Charles Erdmann diz que essa porção da carta de Paulo aos Romanos, do capítulo 8, do versículo 31 ao 39, e eu só vou pensar hoje até o 34, mas do 31 ao 39, Charles Erdmann diz que é a porção mais preciosa que foi deixada pela caneta do apóstolo Paulo para nós. É bem verdade que a gente precisa olhar esse texto à luz de todo o contexto. Mas antes de eu dar o contexto, eu quero ler com você para a gente depois pensar. Diz assim no 31: A que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele, gratuitamente, todas as demais coisas? Quem poderá trazer alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, ele ressuscitou dentre os mortos, e está à direita de Deus, e também intercede ao nosso favor. Vamos orar uma vez mais? Pai, entregamos esse tempo nas Tuas mãos, te pedimos a Tua graça, como tem sido durante todo esse dia. Te pedimos que o Senhor abra o nosso coração, abra a nossa mente, tire os tampões dos ouvidos, dá discernimento espiritual para entendermos a Tua mensagem, aplica a Tua palavra ao coração da Tua igreja, a despeito da minha incapacidade de fazê-lo. Eu oro, Senhor, ao Senhor, porque sei quem Tu és, sei que tudo podes, nenhum dos Teus planos pode ser frustrado, e eu sei que Tu nos amas. E o maior interessado nessa noite é o Senhor, que a Tua igreja receba a Tua palavra. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Meu assistente está liberado. Que luxo, hein? Fala a verdade, você não queria ter um assistente para virar a página da Bíblia para você? Quantos aqui gostariam de ter um assistente para virar a página da Bíblia essa hora? Pois é, Deus é tremendo. Deus é tremendo. Como falei, essa porção da Escritura, ela é, na minha percepção também, eu concordo com Charles Erdmann, eu amo o capítulo 8 da carta aos Romanos, e em especial essa porção. Essa porção fala de promessas impressionantes. Essa porção fala de uma garantia inigualável. Não há outro tipo de palavra que possa nos dar a garantia que essa palavra nos dá. Ela fala de um movimento que Deus faz em nossa direção, movimento esse que nos dá garantia plena de que somos amados,
que somos cuidados, que trilhamos o caminho certo e que chegaremos onde devemos chegar. É fundamental que a gente conheça a palavra de Deus, que é o próprio caminho. Se a gente pensar em última instância, Jesus é a palavra. E se pensarmos em última instância, Jesus é o caminho. Portanto, a palavra é o caminho. E eu preciso saber onde eu vou chegar para saber que caminho trilhar. Porque quem não sabe onde vai chegar, qualquer caminho serve. Mas nós que sabemos onde vamos chegar, há um único caminho. E esse caminho é o próprio Senhor, que é a própria palavra. Ele é o Verbo encarnado, Ele é a palavra encarnada, Ele é a palavra que estava no início, a palavra criadora, Ele é a palavra sustentadora, porque a Escritura nos diz que Ele sustenta tudo com a sua palavra. Então é a palavra criadora, é a palavra sustentadora, é a palavra salvadora e é a palavra que concretiza todas essas coisas. Paulo, no capítulo 8 todo, ele vem trazer uma mensagem de esperança. Ele começa o capítulo 8, no versículo 1, dizendo: agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É bom ouvir isso, não é, gente? A gente saber que não pesa nenhuma culpa sobre nós. Eu sei quem eu sou. Ou, eu me suponho, Deus é quem sabe de fato quem eu sou. Mas eu sei alguma coisa de mim, que você não sabe, ainda bem. Mas você sabe alguma coisa de você que eu também não sei? Ainda bem também. E eu olhando para mim, eu percebo que não há condição nenhuma de eu ser salvo. Não há condição nenhuma em mim de alcançar essa salvação tão extraordinária, que é disponibilizada para a gente 0800. Você chega num lugar assim, e estão servindo um lanche, assim, você está com fome, aí estão servindo um lanche lá, aí você olha, não tem uma caixa para você pagar, aí você se satisfaz com o lanche e pergunta, mas onde é que eu pago isso? Não paga. Alguém providenciou isso para você e está te dando de presente. Usufrua disso, aproveite isso. A salvação é um mendigo dizendo para o outro onde tem pão para comer. A salvação é eu, como mendigo, falar para você, vai ali porque ali tem pão e você vai matar sua fome. Isso é o Evangelho de Jesus. E Paulo, no capítulo 8, ele trabalha essa questão de que, começa trabalhando no versículo 1, de que não repousa sobre nós nenhuma condenação. Espera aí, e tudo o que eu fiz até aqui? Eu estou liberado? Está liberado. Mas por que é que eu estou liberado? Porque alguém levou a culpa que era sua. Portanto, não pesa sobre você nenhuma condenação.
para alguém que carrega culpas na vida, ouvir uma palavra dessa é alentador. Para alguém que se percebe um pecador, e aqui eu concordo com uma palavra do pastor Ed René, ele fala que as nossas reuniões na igreja deveriam ser igual às reuniões do Alcoólicos Anônimos. Cada um de nós deveria chegar aqui na igreja e falar assim: eu sou um pecador, miserável, e careço desesperadamente da graça, porque se não for isso, eu não vou conseguir me vencer. Não é assim que os Alcoólicos Anônimos fazem? Naquelas reuniões, dão os testemunhos deles? Essa deveria ser a nossa postura diante de quem somos. E Paulo vai trabalhar isso no capítulo 8, essa questão de como o Espírito Santo trabalha no homem e vai trazendo condição do homem ir vencendo-se diariamente pelo poder do Espírito Santo. E ele vai falando, e quando chega no versículo 18, ele dá uma mensagem extraordinária para a gente, que ele fala assim: tenho por certo que as aflições desse tempo presente não hão de ser comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. É bom ouvir isso ou não? Está sofrendo, irmão? Está sofrendo, irmã? Está apertado? Como dizem os nossos irmãos amados pentecostais, está passando na moenda. As aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A glória que haverá em nós será suficiente para nos fazer esquecer por completo todo o sofrimento que tivemos aqui. Aí ele segue dando essa mensagem, trazendo essa mensagem extraordinária para a gente, e cada vez que a gente vai lendo um versículo do capítulo 8, a gente vai ficando sem fôlego. Eu fico sem fôlego quando vou lendo o capítulo 8 de Romanos. Depois leia em casa, mas leia com calma, não leia como eu li hoje 1 Coríntios 3 para vocês, que eu cortei da tarefa de vocês hoje um capítulo, né? Então, mas chegue em casa, leia com calma, reflita sobre as palavras, as promessas, e ele vai falando. Aí quando chega no versículo 26, ele fala assim: porque o mesmo Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações, conhece a vontade do Espírito, porque ele ora de acordo com a vontade do Pai, e a realiza. Então eu e você não sabemos orar. Olha que desastre, nós não sabemos orar. A oração mais teologicamente correta não serve para absolutamente nada. A gente tenta criar um roteiro para a oração. Alguns dizem assim: não, a oração você tem que começar exaltando a Deus, aí depois você conta como está o seu coração, aí depois você pede a Ele. Cara, isso é um 7-1, cara. Isso aí é você ir tentando engabelar Deus, entendeu? Como se Ele fosse mal resolvido e tivesse que ouvir de você palavras elogiosas. Ó, Deus, tu és tremendo. E Ele: olha, que coisa boa eu ouvi isso de você, eu não sabia disso a respeito de mim. E a gente é mestre em ficar tentando engabelar Deus nas orações. No final das contas, o que a gente quer é pedir. No final das contas, é isso que a gente quer. E detalhe, a gente pede, fala em nome de Jesus, vira as costas e vai embora.
E ele está assim, peraí, eu quero falar com você agora, mas você não dá mais tempo, você já falou a palavra mágica e foi embora. Nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Gemidos inexprimíveis é algo que você sabe muito bem. Você já deve ter passado por momentos que a palavra era insuficiente para externar aquilo que você estava sentindo no coração. E a única coisa que você conseguia fazer era gemer. Esse gemido é o que o Espírito faz por nós. O Espírito não precisa de palavras para falar com o Pai. Ele intercede por nós com gemidos que as palavras não podem exprimir, que as palavras não podem expressar. Isso já é ótimo. O 26 e o 27. Mas o 28, isso vem crescendo essas informações extraordinárias, né? Aí no 28 ele fala assim, porque Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Opa, isso quer dizer que as coisas que acontecem comigo, quer sejam boas, quer sejam más, são usadas por Deus para o meu bem, porque eu amo. Deus age em todas as coisas, outra versão diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí você pensa que acabou. Deus age em todas as coisas para o teu bem. Isso já vai te levantando cada vez mais. Aí você chega, dá de cara com o versículo 29. Porque aqueles que de antemão conheceu, ele também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aqueles a quem aqueles a quem predestinou, chamou, aos que chamou, justificou, e aos que justificou, glorificou. Os 5 verbos que estão aí, conheceu, predestinou, chamou, justificou, glorificou, os 5 verbos estão no passado, ou seja, é algo que já aconteceu. Mais uma notícia boa para a gente, nós já fomos glorificados, nós não seremos glorificados, nós já fomos glorificados. Nós só não experimentamos isso na totalidade. Mas aquele que é de Deus, aquele que é chamado, aquele que é justificado, ele é glorificado. Deus não nos glorificará, ele já nos glorificou, só não chegou ainda o momento exato da gente se apropriar disso. A Bíblia nos garante que teremos corpos glorificados, a exemplo do que é o corpo do Salvador hoje. Um corpo glorificado, um corpo que o pecado não tem mais poder, o corpo onde o pecado não tem mais autoridade nenhuma. Nós já temos esse corpo. E um dia, quando esse corpo for real em nós, aí sim, todas as coisas que temos nessa era acabarão e viveremos para sempre como irmãos mais novos do primogênito da criação, que é Jesus. Porque é para isso que nós fomos predestinados, versículo 29. Porque aqueles que de antemão conheceu, ele também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho.
Deus nos predestina para nos parecermos com Jesus. O corpo glorificado que Jesus tem hoje é o corpo que nós já temos também, só não sabemos. Agora, realiza. Eu já sou bonito assim, imagina glorificado. Com a glorificação, o sofrimento não tem mais sentido. O sofrimento pertence a esse lugar aqui. Esse é o lugar onde a gente vive, é o ambiente do sofrimento. Mas como diz o pastor Ariovaldo Ramos, você não precisa conjugar o verbo sofrer. Tem outros verbos para você conjugar. Você sofre? Sofre. Mas não precisa ficar conjugando o verbo sofrer o tempo todo. Você pode conjugar o verbo amar, você pode conjugar o verbo sorrir, você pode conjugar o verbo continuar, você pode conjugar o verbo perdoar. Existem tantos outros verbos. Não se prenda ao verbo sofrer. Então nós já fomos glorificados. Aí você pensa que acabou tudo isso, né? Que o versículo 30 já disse que nós fomos glorificados. Aí vem o 31. O 31 é um êxtase. O 31 é um êxtase. Ele diz assim: a que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Que fatos? Tudo isso que eu acabei de falar. O que a gente conclui depois de ouvir tudo isso e de ler tudo isso? A conclusão é: se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque se nós fizéssemos só a segunda parte da pergunta, quem será contra nós? Ia ter um exército levantando contra nós. Nós mesmos nos levantaríamos contra nós. O inferno se levantaria contra nós. Os nossos adversários se levantariam contra nós. A criação se levantaria contra nós. Se Paulo só fizesse a parte B da pergunta, quem será contra nós? Mas graças a Deus ele não fez só essa pergunta. Ele começa com a seguinte questão: se Deus é por nós. Isso muda tudo. Porque se Deus é por nós, aí sim, essa pergunta é uma pergunta retórica, ela não tem resposta. E Paulo faz de propósito as 5 perguntas que tem, eu só vou trabalhar 4, mas a 5ª pergunta é: o que nos separará do amor de Deus? Essa é a última pergunta que ele faz. É uma pergunta sem resposta. E todas essas 4 aqui também são sem resposta. Por que elas são sem resposta? Porque Deus está na equação. Como falei, se a pergunta fosse só quem será contra nós, nós teríamos talvez um caderninho para ir enumerando quantas pessoas, quantas coisas seriam contra nós. Mas a pergunta, ela não é essa. A pergunta é: se Deus é por nós, ou seja, se Deus está do nosso lado, quem é maior do que Ele que possa nos amedrontar? Quem? O diabo? Eu? Ninguém. Ninguém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A outra pergunta também começa com uma informação anterior, no 32, que diz assim:
aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, aí vem a pergunta: como não nos dará juntamente com ele e gratuitamente todas as demais coisas? Ou seja, a lógica dessa pergunta é a seguinte: quem faz o mais, faz o menos. Se ele fez o mais difícil, que era dar o filho, como ele não nos dará o mais fácil, que são todas as coisas de que nós temos necessidade? Ele deu o filho, gente. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou. Não foi Judas que entregou Jesus por dinheiro. Não, senhores e senhoras. Não foi Pilatos que entregou a Jesus por medo. Não foram os judeus que entregaram a Jesus por inveja, mas foi o Pai que entregou e por amor. Essa é a verdade que nós estamos aqui. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como? Quer dizer, se ele fez o mais difícil, que era dar o filho unigênito, o filho do seu amor, aquele sobre quem ele fez pesar o pecado da humanidade, aquele que se tornou maldito, porque subiu na madeira, maldito todo aquele que for pendurado na madeira, aquele que sem ter uma culpa, deu todo o seu sangue pelo culpado, aquele que diante da cena da cruz, o Pai vira de costas, porque não consegue olhar o Filho amado, morrendo na cruz, a ponto do Filho falar: Deus meu, por que me abandonaste? Se ele fez isso, por mim e por você, que, como falei ainda agora, sabemos quem somos, ou pelo menos temos uma noção. Se ele fez isso, por que é que ele não vai fazer o mais fácil, que é dar aquilo que a gente necessita? As aves do céu voam, não plantam, não colhem, mas Deus dá o sustento a elas. O lírio do campo não tece, mas nem Salomão, em toda a sua formosura, se vestiu como eles. Quanto mais vocês, que são amados de Deus. Como não nos dará juntamente com Ele e de graça, meus queridos? Frisem isso na Bíblia de vocês, e se não está na Bíblia de vocês, porque alguns textos, algumas traduções de fato não têm, mas elas têm nos melhores manuscritos, acrescenta. Ah, mas eu vou cometer um pecado de acrescentar alguma coisa à Bíblia. Não. Não é isso. Não é isso. Essa palavra que está de acrescentar ou tirar, está lá em Apocalipse, é o livro daquela profecia. Aquela profecia não pode ser acrescentada nem tirada nada.
Mas esse texto aqui, a gente precisa frisar isso, que isso foi gratuito. Nós não fizemos nada para merecer esse amor extraordinário. Isso partiu dele em direção a nós. A terceira pergunta: quem poderá trazer alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Mais uma vez, se a pergunta fosse só isso, ia ter uma fila lá fora para me acusar de alguma coisa. Quem levantará acusação contra os eleitos de Deus? Ia ter uma fila para me acusar de alguma coisa. Mas a pergunta não para aí. Tem um acréscimo que é fundamental para que a resposta seja clara. A palavra que está é Deus quem o justifica. Quer dizer, invertendo, para ficar com a mesma lógica do versículo 31, usando primeiro o esclarecimento para depois a pergunta. Se é Deus quem o justifica, quem poderá trazer alguma acusação contra os escolhidos dele? É simples assim. Quem é que pode nos acusar? O diabo tenta nos acusar, mas ele não pode nos acusar. Às vezes nós nos deixamos acusar por ele, inclusive. Mas Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 2, ele fala que Jesus pegou a cédula de dívida que era contra nós, riscou ela e cravou na cruz do Calvário, tripudiando dos principados e potestades. Existia uma nota promissória. Vocês conhecem a nota promissória? Eu trabalhei em banco 23 anos e peguei a época em que nota promissória tinha que ser retirada no banco. Hoje não tem mais isso, mas na época que eu trabalhei lá no iniciozinho, lá tinha. Então o cara pegava o empréstimo, assinava um contrato, no final do contrato tinha uma nota promissória que ele assinava, o banco assinava, e o banco guardava aquela nota promissória dentro do cofre. E o contrato tinha lá a vigência de 1 ano. No final de 1 ano, quando todas as parcelas estavam pagas, a pessoa ia lá no banco com o contrato, nós consultávamos no sistema. Isso é meio arcaico, hoje agora é tudo no celular, agora é empréstimo pelo celular, no caixa eletrônico, mas não era assim. Aí a gente via que o contrato estava quitado, ia lá no cofre, pegava aquela nota promissória, dava um carimbo de liquidado e entregava para a pessoa. Agora aquela pessoa estava livre daquela dívida. É assim que funciona a nota promissória. Pois bem, o que Paulo está falando para nós em Colossenses, não aqui em Romanos, é que havia uma nota promissória dessa contra nós. Todos os nossos pecados estavam lá escritos, o número do contrato direitinho, a data do vencimento, que é a data da morte, porque é só aqui na vida que nós temos condição de resolver. Então a data da morte está lá no contrato. No dia da morte eu tinha que apresentar a nota promissória paga, só que eu não paguei a minha dívida. Aí eu tinha que ser espírita, com todo respeito aos que creem dessa forma, não estou menosprezando, mas acharam uma saída para isso, e a saída é, na próxima vida eu pago, né? E vai fazendo a contabilidade, aí na outra vida não conseguiu, reencaderna de novo, muda o shape, reencaderna, até conseguir pagar tudo. Bom, pelo menos é o que creem. O fato objetivo é, só há uma possibilidade de pagar essa dívida, porque é uma dívida impagável. Só o sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo, é que pode pagar essa dívida.
E quando ele fez isso na cruz do Calvário, ele pegou todas as nossas notas promissórias, riscou todas elas, e colocou um carimbo, como gosta de falar o pastor Jeft, tetelestai, está consumado, está pago, não deve mais nada. Mas aí o diabo, malandro como só, ele pegou uma xerox dessa nota promissória, sabe aquela viazinha carbonada que tem? Aí ele pega aquela via carbonada e apresenta para nós, assim, aqui ó, essa aqui é a tua dívida, ela não vale mais nada, porque a nota promissória original já foi paga e já foi pendurada na cruz. Mas o diabo malandro vem com a nota promissória em cópia, e fica apresentando um monte de nota promissória para a gente, e a gente vai dando ouvido a ele. Mas ele não pode nos acusar, porque é Deus quem nos justifica, não sou eu que me justifico, não fui eu que paguei a minha dívida, porque eu não tinha condição de pagar. Eu poderia viver 100 anos aqui, e não conseguiria pagar, eu poderia viver 1000 anos e não conseguiria pagar. Não há possibilidade de pagar uma dívida que é contra o Deus, Criador e sustentador dos céus e da terra, porque o pecado é contra Ele. Porque quando você peca contra um irmão, ele é mortal igual a você, mas como é que você vai fugir do cara que é imortal? Não fui eu que paguei a minha dívida, foi Deus que me justificou, e porque foi Ele que me justificou, ninguém pode levantar nenhuma acusação contra mim, ninguém. Quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. E mais, quem os condenará? Mais uma vez, se a pergunta parasse aqui, ia ter um exército lá para poder me condenar. Nós adoramos fazer isso, gente. Nós adoramos condenar os outros. Eu tenho essa cara de bonzinho assim, mas já condenei um monte de gente. Nós somos mestres em condenar, em julgar e em condenar. Nós somos os próprios acusadores e somos os próprios juízes. Só não somos os verdugos, os executores. Às vezes somos. Mas nós também teríamos uma fila que nos condenaria. Quem os condenará? Teria uma fila, mas graças a Deus e a inspiração do Espírito Santo na caneta do apóstolo, caneta é uma forma de falar, ele não escrevia com a bique ainda, na pena do apóstolo. A maravilha é que o versículo continua, e ele fala: foi Cristo Jesus quem morreu. A morte é o que tira a culpa do pecado. Lembra-se, o salário do pecado é a morte. Então é a morte que tira o pecado. Está em Romanos 6, 23. Mas em Hebreus também fala assim: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, tem que morrer para pagar a dívida. Foi Cristo Jesus quem morreu. Ele escolheu os cravos. Ele escolheu subir naquela cruz. Ele chega para Pilatos e fala: você não teria nenhuma autoridade sobre mim,
se do céu não fosse dado a você. Você não tira a minha vida, eu a dou. Ele escolheu os cravos por mim e por você. Foi Cristo Jesus quem morreu. Se foi Cristo Jesus quem morreu, quem pode me condenar? Quem pode me condenar? Mas tem mais. Ou antes, ressuscitou. Opa, então não bastasse só ele morrer no meu lugar e tirar a culpa do meu pecado, agora ele ressuscita e abre uma estrada para mim, para a ressurreição. Agora não só eu não sou culpado, como agora eu tenho a garantia da vida eterna com ele. Foi Cristo Jesus quem morreu, ou antes, ressuscitou, e mais, e está assentado à direita de Deus. Governo, estar assentado à direita é governo, ele governa, ele reina, ele tem autoridade, diz o Salmo: assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos por estrado dos seus pés. Cristo assentar à direita é como se Deus estivesse falando para nós: agora quem governa é Ele, porque Ele é quem está à minha direita, e à minha direita está o governo. É Ele quem governa, é Ele quem manda, o chefe desse negócio aqui é Ele. Isso aqui antes era uma bagunça, mas agora tem governo esse negócio aqui. Tem direção, tem propósito, tem garantias. A sua fé não é uma fé perdida num monte de propostas e promessas vazias. Não, você tem um governante que governa toda a terra e todo o universo, e esse governante foi Ele que morreu por você, e foi Ele que ressuscitou por você. Então Ele morreu, tirando a culpa do pecado, Ele ressuscitou, abrindo o caminho para a vida eterna, está sentado à direita de Deus, Ele tem o governo em suas mãos. Não há nada que Jesus não saiba, não há nada que esteja fora do controle dele. E por último, Ele intercede por nós. Ele não só morreu por mim e você, Ele não só ressuscitou por mim e você, Ele não só está governando a mim e a você, Ele também está intercedendo por nós. Lembra-se que no versículo 27 eu falei para vocês que o Espírito Santo intercede por nós? Pois bem, o Filho também intercede por nós. Nós temos duas pessoas da Trindade intercedendo ao Pai por nós. Você acha que a oração deles não será atendida? Então por que te queixas? Então por que te afliges? Então por que te prostras? Aquele que governa todas as coisas pela palavra do seu poder, Ele intercede por você. Não há garantia maior do que isso, meus queridos. Eu já pensei em procurar coisas melhores do que essa, mas é impossível encontrar. O Deus Criador resolveu isso para nós, e hoje Ele te chamou aqui
para ouvir isso dele. Eu não tenho a mínima ideia do que Deus está falando com você nessa hora. E ainda bem que eu não tenho, porque senão poderia parecer que é um sermão encomendado. O pastor sabe de alguma coisa. Já ouviu isso? Essa foi para mim, ele falou alguma coisa para mim. Eu não tenho a mínima ideia do que é que Deus pode estar falando no teu coração, mas eu sei que Ele te trouxe aqui hoje para renovar as tuas esperanças. Ele te trouxe aqui hoje para mostrar para você que é Ele que controla a sua vida. Não são as circunstâncias, não são os diagnósticos, não são os desempregos, não são os problemas familiares, não são os problemas conjunturais, econômicos, políticos. Nada disso sustenta a sua vida. O que sustenta a sua vida é esse Deus amoroso que nós lemos aqui, nesses pequenos versículos, nesses 5 versículos. A minha expectativa é de que você saia daqui hoje com o coração inflamado de fé, com o coração inflamado de esperança, com o coração inflamado de confiança, porque Jesus, o Cristo, quer que você seja assim, quer que você viva dessa forma. Lá no Evangelho de João, se eu não me engano, capítulo 16, ele fala assim, Jesus falando: estas coisas eu digo a vocês, para que em mim vocês tenham paz, porque no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus está falando com você hoje, essa noite. Essas coisas eu digo a você, para que em mim você tenha paz, porque o mundo está repleto de problemas, de aflições, de sofrimento, de angústia. Mas Ele venceu o mundo, querido. E assim como Ele venceu, nós também venceremos. Essa é a promessa dEle para nós. Talvez a gente não consiga nem imaginar como. Talvez você olhe para as circunstâncias e perceba: eu não consigo ver um horizonte, eu não consigo olhar e perceber uma saída. Lembra que o profeta Elias viu uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem, ele falou assim: vai chover. Mas como pode? A nuvem é do tamanho da mão de um homem. Escreve aí: vai chover. Vai chover. Em todas essas coisas nós somos hipervencedores. A palavra original no grego não é mais que vencedores, é hipervencedores. Olha, nós somos super, ultra, mega, hiper vencedores por meio daquele que nos amou. Não deixe as circunstâncias falarem nada contrário do que a palavra de Deus disse para você nessa noite. Quando as circunstâncias vierem dizer para você que você não tem razão nenhuma para sorrir, porque você não vê um horizonte, fala para ele, fala para a circunstância, isso: se Deus é por mim, quem será contra mim? Grava isso no teu coração, querido. Saia daqui hoje com essa palavra, não porque eu estou falando, eu não tenho capacidade nenhuma de convencer você de que isso é verdade. Eu só tenho a minha experiência de que isso é verdade. Mas eu sei que o Espírito Santo de Deus tem poder para falar isso ao teu coração.
Então, se eu não tenho condições, Ele tem. E se Ele está falando com você, não feche o seu coração para isso. Abra o seu coração e saia daqui dessa noite para essa semana. Difícil, mas saia daqui para essa semana. Eu sou mais do que vencedor. Não há circunstância que possa tirar a minha paz. Não há circunstância que possa tirar a minha alegria. O meu Jesus morreu por mim, ressuscitou por mim, está governando a minha vida e está intercedendo por mim. Que Deus nos abençoe. Eu quero orar daqui a pouco com você, mas eu quero pedir ao Ministério Louvor para cantar essa música e depois a gente ora, encerrando esse tempo. Quero te convidar, não é algo comum que faço, mas sinto no coração, penso que é mais, talvez, algo de minha cabeça, ou talvez Deus falando, mas se você luta agora contra algo que é muito maior do que você olha e não consegue encontrar uma saída, eu quero te convidar a vir aqui, que eu quero orar com você. Quero te convidar a orar, porque sei que se Deus é por você, ninguém será contra você. Eu creio profundamente nessa palavra. Isso não é um tempo que nós tiramos para fazer uma liturgia. Nós estamos aqui diante do Deus poderoso, Criador do céu e da terra. E é um Deus que não está alheio ao que você está sentindo e sofrendo e passando. Mas antes é um Deus que também sofre junto com você. E quer falar com você nessa hora. Meu querido amado, eu dei o meu filho por você. Eu não vou dar aquilo de que você tem necessidade. Deixa Deus falar com você nesse tempo por enquanto. Enquanto você ouve essa melodia, o Espírito quer fazer uma obra linda na nossa vida, na vida da igreja dele. Nós somos dele. Nós pertencemos a Ele. Ele governa a nossa vida. Ele governa a igreja. Creia nisso, querido. Creia nisso. Deixa Deus ir falando com você, ó Espírito Santo. Fala ao coração dos meus irmãos. Não desista, querido. Não desista. Siga em frente, deixando para trás todas as coisas, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Deixe todas essas amarras que te prendem ainda ao sofrimento e olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele está aqui contemplando o nosso coração nessa hora, e Ele está falando: filho meu, eu estou intercedendo por você diante do Pai nessa hora, eu estou à direita dEle. Você consegue pensar nisso? Você consegue visualizar isso? O Salvador, com a marca nas mãos, com a marca nos pés, com a marca na costela, falando para o Pai: Pai, está vendo essas marcas aqui? Eu trago essas marcas por causa dos meus irmãos. É disso que a gente está falando aqui hoje.
Ó Deus bendito, ó Deus Todo-Poderoso, não há palavras para expressarmos a nossa gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nós, por nós, para nós e através de nós. Louvado, bendito, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor Jesus, que está acima de todo nome diante do qual todo joelho se dobra, no céu, na terra e debaixo da terra. Glórias e glórias ao teu nome, Senhor. Nós nos unimos aos querubins, aos serafins, aos arcanjos, aos anjos, e dizemos: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória, Senhor. Ajuda-nos tão somente a ver a tua glória aqui, Senhor, porque a tua glória está aqui. É porque o nosso foco está no lado errado, o nosso foco está na direção errada. Nós olhamos para o lugar do sofrimento, mas nós queremos ver a tua glória, porque a terra está cheia da tua glória, Senhor. Essa é a tua palavra, é a palavra que diz para a gente isso. Isso não é autoafirmação, isso não é palavra positivista, isso é palavra eterna. Ó Deus bendito, aqui estão os teus filhos queridos, os teus filhos por quem o Senhor enviou Jesus, os teus filhos por quem um dia o Senhor olhou e falou assim: eu vou descer, eu vou habitar com eles, eu vou andar no meio deles, eu vou sofrer o que eles sofrem, eu vou ter medo, eu vou ter fome, eu vou ter frio, eu vou ter sono, mas um dia eu vou morrer naquela cruz e vou ressuscitar para garantir a eles a entrada plena no meu reino. Esses somos nós, Senhor. Esses somos nós, o alvo da tua graça, o objetivo da tua graça, aqueles em quem o Senhor pensou quando criou todas as coisas. Ó Deus bendito e amado, eu quero te pedir que o Senhor contemple, como já tem feito, o coração de cada um dos meus amados irmãos aqui nessa noite. Não há em nós nenhuma palavra possível e capaz de transformar a realidade deles, mas nós temos o nosso coração em unidade nesse momento, clamando a uma só voz, e sabemos que isso é o suficiente para o Senhor estender a tua mão de graça e bondade sobre eles. Pai, visita cada um deles nessa hora, com poder e glória, transforma as realidades. Nós não sabemos como, nós não temos a mínima ideia, e graças ao Senhor que nós não temos essa ideia, porque senão nós nos agarraríamos a ela nessa hora. Se nós soubéssemos o que fazer para dar conta das nossas necessidades, nós faríamos sem o Senhor, mas pela tua providência nós não podemos fazer isso, e por isso nós queremos dizer para o Senhor: vem socorrer-nos nessa hora, vem socorrer o teu povo que chora, que ora, que clama. Tira toda a aflição do coração, tira toda a preocupação do coração. Se a situação ainda não puder ser mudada nesse momento, se o mar ainda continuar revolto,
dá a eles aquela qualidade de fé que o Salvador teve, a ponto de dormir no barco, porque sabia que o Senhor conduzia todas as coisas. Crer no Senhor não é crer que toda tempestade parará, mas é crer que mesmo que ela não pare, o Senhor está conosco em todo o tempo. Dá-nos essa consciência, Senhor. Isso já nos basta. Dá-nos a Tua graça. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela Tua palavra, pelo Teu doce Espírito no nosso meio, fazendo a obra bendita do Salvador. Louvamos o Teu nome e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém.